Jogos de terror. Quando eu falo isso, eu tenho certeza que você imagina jogos como FNAF, Resident Evil, Alien Isolation, Dead Space, enfim. Já não é novidade que esse gênero de jogo é um dos mais famosos até hoje, porque dá pra fazer muita coisa em cima do tema terror. Inclusive, fazer um jogo muito merda onde o sistema principal do jogo é apertar botões com a porra de um drone. Eu nunca vou tancar essa merda. Mas é claro que os jogos de terror, eles não se resumem a isso. E não necessariamente você precisa ter um gráfico muito foda pra fazer um jogo ficar bizarro de assustador, porque isso não define porra nenhuma. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. E pra começar, vamos falar sobre Alone in the Dark. E se tu não tá ligado, esse jogo foi um dos primeiros jogos de terror a surgir no PS1. E a partir dele, muitos outros jogos começaram a estabelecer alguns dos elementos que são extremamente necessários pro gênero de survival horror. A estética de Alone in the Dark, ela é basicamente baseada nos elementos do horror gótico e do sobrenatural, trazendo a atmosfera de filmes e histórias do terror clássico. Mas tem uma coisa muito interessante nisso. Por que jogos com essa estética antiga fazem tanto sucesso até hoje? Talvez a primeira coisa que você tenha pensado seja o fator nostálgico, porque muita gente cresceu jogando jogos do PS1 e podem ter uma conexão emocional muito grande com esses jogos. E esses jogos que imitam essa estética podem trazer uma sensação de nostalgia para essas pessoas. E claro que um dos fatores principais é esse, mas óbvio que não é o único. O fator low poly, ele é bem interessante de se comentar. Os gráficos low poly, por mais que eles sejam bem primitivos em relação aos jogos atuais, eu não sei vocês, mas eles me passam uma sensação de bem mais clareza dentro da gameplay, que facilita muito na hora de você ver o ambiente do jogo. E querendo ou não, isso traz uma experiência mais imersiva dentro do jogo. E os gráficos do PS1, eles eram bem menos detalhados do que os gráficos atuais. E isso significa que os desenvolvedores, eles não precisavam de tantos recursos para fazer um jogo low poly, do que fazer um jogo ultra realista, por exemplo, gastando menos tempo na criação dos personagens, dos ambientes, dos efeitos visuais, enfim. E junto a isso, vem o fator financeiro. Fazer um jogo low poly é muito mais viável do que fazer um jogo ultra realista, que muitas vezes pode nem ficar tão legal assim. E ao contrário dos jogos atuais, que muitas vezes eles precisam de uma grana muito alta para fazer um gráfico de última geração, jogos no estilo do PS1, eles podem ser desenvolvidos por equipes menores e com orçamentos menores. E isso permite que os desenvolvedores indie explorem o gênero de terror sem ter muitas barreiras financeiras. E também você não vai precisar de um PC da NASA para jogar esse jogo, porque o fato dele ser low poly ajuda nisso, fazendo com que qualquer pessoa consiga jogar esse jogo sem nenhum problema. Mas, mudando de assunto, uma parada que chama muito a nossa atenção nesses jogos é a atmosfera. A atmosfera desses jogos no estilo de PS1 é uma das coisas mais marcantes e essenciais que contribuem diretamente para uma real experiência de medo. E esses jogos geralmente têm uma atmosfera meio diversa, que foi criada basicamente por uma junção de elementos visuais, para você ter uma experiência única de gameplay. E um bom exemplo para isso é Silent Hill. A atmosfera de Silent Hill, ela foi feita para ser algo desconfortável e pesado, e os desenvolvedores conseguiram fazer isso muito bem. O jogo tem neblina, neve caindo e chove com muita frequência, e isso dá mais uma camada de mistério e imersão pro game. A iluminação do jogo, ela costuma ser bem precária, só tendo algumas lanternas, tochas ou só algumas fontes de luz que ficam espalhadas pelo mapa. E essa iluminação, junto aos cenários meio sombrios, reforça essa ideia de atmosfera meio bizarra. Hoje em dia, esse jogo pode parecer absurdamente ridículo em comparação aos jogos atuais, mas pra época ele ainda era bem bizonho. Mas continuando, os jogos dessa série geralmente eles acontecem em locais que são aparentemente normais, como cidades, hospitais, escolas e prisões, mas em pouquíssimo tempo esses lugares ficam distorcidos e macabros, mostrando elementos sobrenaturais e coisas do tipo. E junto a isso vem o seu estilo de câmera. O estilo de câmera de Silent Hill é bem marcante por ficar o tempo inteiro mudando de ângulo, e isso ajuda a criar uma sensação de desconforto muito grande, já que você nunca tem uma visão completa do ambiente que você tá, fazendo com que você se sinta mais vulnerável e exposto. Mas vamos lá, eu falei sobre várias coisas aqui, mas teve um tema em específico que eu deixei um pouquinho aberto, que no caso é nostalgia. E vamos refazer aquela mesma pergunta que eu fiz no começo do vídeo: por que as pessoas sentem nostalgia ao jogar esses jogos de terror low poly? E são diversos fatores, mas um dos principais é a primeira experiência. Muitas pessoas tiveram suas primeiras experiências de terror jogando jogos do PS1. Essas experiências intensas ou emocionais, elas podem criar algumas memórias duradouras que trazem de volta esse sentimento de nostalgia quando as pessoas revisitam essa estética. E não só isso,
isso, a estética dos jogos de terror do PS1, muitas vezes ela cria uma atmosfera muito única. Os gráficos pixelizados, as limitações técnicas e as trilhas sonoras, elas podem trabalhar juntas para criar uma experiência aterrorizante ou só memorável mesmo, que fica gravada na memória dessas pessoas. E esses jogos de terror do PS1, querendo ou não, foram os pioneiros em muitos dos elementos que você vê nos jogos de terror de hoje em dia. E revisitar esses jogos pode trazer um senso de apreço pela história e evolução do gênero. E isso é uma parada muito da hora. Enfim, meus amigos, estamos aqui no final do vídeo e, pra ser sincero, foi um tema bem diferente do comum, mas era um tema que eu já tinha guardado há um tempo e queria muito fazer um vídeo sobre isso. E de verdade, eu espero que você tenha gostado. E se você tiver alguma experiência com algum jogo parecido, comenta aí embaixo. Pode ser que tenha outras pessoas que também tenham tido uma experiência parecida. E enfim, vou deixar aí na descrição o vídeo que eu usei de referência pra fazer esse vídeo, créditos totais a ele. Mas enfim, se você quiser apoiar o canal, tem um tipo aí que só com R$2 você já consegue ajudar o canal a continuar vivo. Mas caso não queira, não tem o menor problema. É só se inscrever aí e deixar o like, que já ajuda demais. E eu acho que é isso. Eu vejo vocês em um próximo vídeo. Tamo junto.